minha gente. Eu quero começar dando boas-vindas a vocês e avisar também que essa atividade vai estar sendo gravada, certo? Então, por isso que a gente pediu aquela autorização de imagem a vocês. Então, essa atividade é a nossa primeira atividade do projeto Aqui Tem Caminho para Caminhar, percorrendo saberes e reafirmando resistências, com apoio do Fundo Brasil e pelo edital Resistência 2020. Que essa primeira atividade é a nossa mesa de saúde da população de terreiro, saberes e cuidados. E a gente tem, né, como facilitadora desse momento, a Adélia Gomes, né, nossa querida Adélia. E no dia de hoje, assim, nesse sábado, no dia delas, eu deixo a minha saudação especial a todas nós mulheres que estamos aqui presentes. E as nossas ancestrais, as mestras, as pombagiras, as caboclas e as nossas mães, as iabás, né? Agradeço em antemão também a presença de todos por dedicarem aí um pedacinho dessa tarde de sábado para estar com a gente. E também agradeço à Baiomi, coletiva de mulheres negras na Paraíba, por nos ceder esse espaço virtual que a gente está ocupando aqui agora, certo? E aí agora eu vou fazer uns informezinhos. Vanessa vai deixar no bate-papo um link com um formulário que vai se configurar como a lista de presença da nossa atividade de hoje. E aí depois você vai lá, clica nesse link e preenche, porque é através dele que a gente vai poder enviar os certificados, certo? Só para quem assinou. Aí, então, e agora eu vou falar um pouco, né, sobre a coletiva, sobre o projeto, e depois eu vou compartilhar essa fala com Jana, que vai seguir falando da atividade propriamente da nossa mesa e da nossa convidada, certo? Então, a coletiva Aroeira de Pós de Terreiro, ela nasceu ano passado, entre meados de novembro e dezembro, a partir da inquietação de minha e de alguns irmãos de santo, que estão aqui, inclusive, Luísa e Júnior, que a gente empreende, né? A gente é artista, artesão, enfim, e a gente sentia que nossas produções, elas não encontravam espaço dentro das curadorias, enfim, que eram feitas, nossas produções, elas não passavam para essas curadorias, assim, na maioria das vezes. E a gente se inquietou também com esse racismo religioso, né, que a gente enfrenta cotidianamente. Então, isso tudo foi incomodando, inquietando, e a gente foi pensando em ações, traçando ideias, e essas ideias se expandiram e se ampliaram e se desdobraram nesse projeto, né, na criação desse projeto, que foi aprovado com muita felicidade. E essas atividades, que são 8 atividades, elas têm foco nos povos de terreiro de 7 cidades do nosso estado, né, da Paraíba, que é João Pessoa, Bahia, Alhandra, Santa Rita, Campina Grande e Puxinanã. Pautando, assim, tipo, o foco principal dessas atividades e nessas cidades é pautar o protagonismo dos povos de terreiro. E essas cidades foram escolhidas porque, com exceção de Alhandra, né, todas as outras 6, elas têm um índice alto de casos de intolerância religiosa, segundo um estudo que o Fórum de Diversidade Religiosa na Paraíba fez. E aí a gente constatou que essas cidades eram as que tinham o maior índice e resolvemos direcionar as atividades para ela. E a Alhandra foi escolhida pela sua importância histórica para o povo juremeiro, né? E que é essencial para o povo de terreiro também do povo de terreiro dessa cidade ter essa movimentação e a gente se somar junto com eles, né, nesse espaço de protagonismo. Então, é isso. Esse protagonismo da gente é também... Desculpa, gente, estou um pouco nervosa. Essa atividade também ela foi pensada, né? Essas atividades elas foram pensadas também para tratar das nossas realidades, do que a gente vive, sabe? Do que a gente experimenta e também ter essa conexão com a sociedade civil. Aqui nessa atividade foram também, se inscreveram pessoas que não são de terreiro, né? Não tem só pessoas de terreiro, justamente para que haja esse diálogo, para que essa discussão também não seja só entre nós, mas que haja o envolvimento de pessoas da sociedade civil e também para que a gente fale sobre essas nossas estratégias de resistência cotidianas
e esses nossos saberes, né, que a gente constrói cotidianamente dentro das nossas comunidades. E é isso, sejam bem-vindas e bem-vindos. Muito obrigada. E eu vou passar a falar agora para a companheira Jana, que ela vai falar um pouco sobre a nossa atividade e sobre a nossa querida convidada de hoje. Jana, a gente não está conseguindo te ouvir, meu bem. Oi? Não, a gente não está te ouvindo ainda. E agora? Agora sim. Agora sim. Tá, tava desplugado o microfone, gente, desculpa. Boa tarde a todos, a bênção aos mais velhos e aos mais novos, tá? Vou falar um pouquinho sobre a nossa atividade de hoje, um pouquinho sobre a nossa convidada, a Adélia. Nessa atividade de hoje, nós a chamamos de Saúde dos Povos de Terreiro, Saberes e Cuidados, e o objetivo dela é de abordar a temática da saúde, tendo como abordagem os saberes populares, políticas públicas e a relação saúde, doença e cura do nosso povo. Para isso, nós convidamos a Adélia Gomes como facilitadora dessa atividade. A Adélia é uma mulher preta, é Quede de Oiá e filha de Oiá. A benção, Adélia. É instrutora de dança afro, educadora popular com visão centrada no mulherismo africana, graduada em Educação Física pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente, a Adélia atua na gestão pública estadual, mais especificamente na Coordenação Estadual de Saúde da População Negra, na Secretaria de Estado de Saúde. E é isso. Muito obrigada, Adélia, pelo convite. Queria que você falasse um pouquinho sobre como você acha melhor que fique, né, as perguntas, se você prefere que o debate seja feito e no final a gente abra um espaço para as perguntas do pessoal, ou se você prefere que as pessoas façam intervenção no decorrer da atividade, e aí fica à vontade para dizer para a gente como é que você quer fazer. E a fala está com você agora. Do pé. Motumbá, meu motumbá a todos e todas e todes, né? Que agora a gente amplia a nossa saudação. Eu preparei um material para a gente visualizar. Eu gosto de deixar fixo algumas ideias para a gente ir pensando sobre elas. E tinha pensado em apresentar e no final a gente fazer o debate. Mas também, se tiver alguma inquietação muito grande, né, que às vezes a pessoa ela não consegue segurar, e a gente pode estar mediando. Né, se vocês puderem estar observando esses movimentos, porque o desafio é grande, viu, Fia? Saúde de terreiro, políticas públicas, saberes, é muita coisa para bulir com a gente, né? Aí eu não sei se a gente aguenta segurar até o final. Mas aí a gente vai se percebendo, se olhando e vai se arrumando. Então, como o Jana já falou, meu nome é Adélia, eu sou EQED de Oiá, sou filha de Oiá, Oiá dose dupla, tripla na minha vida. Né? Oiá que me trouxe ao mundo do de nascimento, é overdose mesmo. E eu sou, além de ser filha e de ser EQED de Oiá, eu sou uma pessoa muito apaixonada pela espiritualidade, por essa espiritualidade que a gente aprendeu aqui no Brasil, né? E essa espiritualidade, ela contempla candomblé, ela contempla jurema, ela contempla umbanda, ela contempla todos esses saberes que o nosso povo ele foi trazendo e a gente foi se aproximando e se construindo também com esses saberes. E como essa base, né,
de mulher de terreiro, né? E a gente sabe que povo de terreiro, mulher de terreiro, a gente tem os pés fincados no chão, né? Eu gosto muito de começar fazendo uma saudação. E eu trouxe uma plantinha, mas eu não consegui adequar aqui os Paranauê, que eu não sou muito das tecnologias, mas a minha sugestão é a gente fazer um ritual que ele se chama libação. Esse ritual de libação, cada pessoa ela vai colocar uma intenção, aí vai começar o primeiro desafio da tarde, de que cada pessoa ela possa colocar, e eu vou pedir o apoio de Céu ou de Jana, vocês me ajudam aí. Cada pessoa coloca uma palavra no chat do que está lhe movendo hoje, de qual sentimento que você está trazendo. Só uma palavra, e à medida que essa palavra ela for sendo falada, eu convido a todos responderem axé. Né? A gente não precisa ligar o microfone, porque às vezes a internet ela fica oscilando. Mas à medida que uma das meninas forem lendo a palavra, além da leitura, eu vou derramando um pouquinho de água para a gente celebrar a palavra que a pessoa trouxe e todo mundo responde axé. Tá combinado? Certo. Eu posso ler, né? Eu posso ler. Certo. A primeira palavra foi saúde. Axé. Achei. Aí, tá chegando um bocado aqui, peraí. Saúde e coletividade. Axé. Axé. Felicidade. Axé. Saúde. Axé. Exu. Axé. Saúde. Axé. Acolhimento. Axé. Ancestralidade. Axé. União. Axé. Amor. Axé. 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 Quilombo. Axé. Axé mais uma vez. Axé. Terra. Axé. Caminho. Axé. Aprendizado. Axé. Movimento. Axé. Estratégia. Axé. Vitalidade. Axé. Caminho. Axé. Criatividade. Axé. E finalizou, por enquanto. Axé. Axé. Eu gosto sempre de trazer um ritual, né? E mesmo a gente estando à distância, a gente está pensando em outras possibilidades de a gente fazer essa saudação à nossa ancestralidade, né? Além da palavra, a gente pode estar utilizando os elementos que a gente tem e a nossa sabedoria ancestral para a gente estar potencializando e para a gente estar se unindo forças e unindo as nossas energias, né, para esse objetivo dessa tarde. Eu vou tentar colocar aqui a apresentação. Churu. Foi? Pela primeira vez eu consegui. Então, para a gente começar a se provocar, né, essa é a palavra, porque eu não vim com a intenção de dar nenhuma resposta, não. A gente vim com a intenção de bulir mesmo. Eu elaborei alguns elementos que vão estar ajudando a gente nessa reflexão, né? E como a gente trabalha nesse processo de educação popular, eu gosto sempre de estar apontando algumas estratégias, né? Para além do ritual que a gente fez, a estratégia que também é de nossa ancestralidade. Para além de estratégia, eu acho que é um jeito da gente viver, né? E de fazer as coisas. Eu trouxe uma saudação a Ori,
Eu sou muito apaixonada por essa saudação. Sempre que eu estou aperreada, eu gosto muito de fazer essa saudação. E Ori, ele é energia, né, que move a gente, que nos baliza. E esse Adurá, ele diz, Orimi, Eledami, Bamixeô, Ori Apereô, Apessinhô, Oiemiô. E a tradução desse Adurá é: minha cabeça me guie, traga força para mim, minha cabeça seja meu exemplo, minha cabeça me compreenda, né? E com essa saudação, além de saudar o meu Ori, eu saúdo o Ori de cada pessoa que está aqui presente, saúdo o meu Orixá, Oiá, e saúdo o Orixá de cada pessoa que está aqui presente, nossas ancestrais, né? Toda a nossa ancestralidade, tanto vindo de África, como nessa diáspora que a gente vive, né? Nossas mestras, né? Nossas pombagiras, todas as energias que fazem parte da nossa vida. Eu saúdo e gosto sempre de dizer que nós somos início, meio e início, né? A gente nunca termina, né? Então eu faço um convite a vocês para nesse início, né, a gente faça essa viagem. Costumo dizer que é uma travessia, né? Que a gente faça essa travessia dessa tarde juntos e juntas, né? Como eu já falei, eu não vim trazer respostas, mas eu vim apontar algumas outras possibilidades, né? A Jana falou, eu tenho uma vida hoje centrada no mulherismo africano. Esse mulherismo, ele traz uma proposta afrocentrada. A gente pensa em África como ponto principal. A gente traz a raça para balizar todos os nossos diálogos. A raça, ela vem primeiro. Porque a gente não consegue, eu não consigo me identificar e nem discutir, nem de falar de nenhuma proposta na qual a raça ela não seja considerada em primeiro lugar, porque a gente sempre fica à margem, à mercê, né, esperando alguma coisa. Então, nessa complexidade, nessa compreensão, nós somos esse início, esse meio e esse início, né? E não fazemos nada sem a permissão de Ori. Ori Aperê. E eu trouxe aqui essa imagem para simbolizar, né? Em falando de Ori, em falando de ancestralidade, em falando de raça, né? Eu trouxe essa figura, pode simbolizar um homem, uma mulher, ou a energia que a gente quiser simbolizar, né? E aqui a gente fala que Ori, ele é a divindade pessoal, é o orixá pessoal de cada pessoa, né? Ori, a gente cuida primeiro de Ori para poder cuidar de orixá, né? A gente tem que estar bem, esse Ori da gente tem que estar bem fortalecido, equilibrado, que é uma palavra que a gente usa muito, mas eu também não sei se nos contempla, para a gente dar seguimento à nossa vida. Nós temos o Ogigi, que é a essência espiritual, o Ocan, que é o nosso coração, nós temos o Ará, que é o nosso corpo físico, o Emi, que é o ser espiritual. Esse Emi, ele habita o Ará junto com o Ocan, né? Esses são alguns elementos que a gente traz dessa ancestralidade. E nós temos alguns outros termos que a gente também utiliza, né, no nosso dia a dia, como povo de terreiro, né? Ebé, que pode ser sociedade, comunidade, corporação. Ojó, o Ojó, pode se referir ao dia, a alguma data, ao tempo, ciclo e fase. E o Ilê, que é a casa, pode ser o lar, espaço, terra, o planeta Terra, o mundo, o universo. Né, algumas palavras e alguns significados que no decorrer, no dia a dia, às vezes a gente fala, né? Sendo o dia axé, a gente fala e muitas vezes a gente não consegue fazer uma conexão desse significado.
E por que que eu gosto muito de falar de Ori? Né? Porque a gente vive centrado numa espiritualidade iorubá, né? Nós falamos de uma concepção iorubana, e essa concepção, ela fundamenta a nossa prática religiosa, né? A nossa vida no axé. Os princípios iorubais, eles servem de base para a gente. E dentro desses princípios iorubais que nós trazemos, nós temos alguns valores civilizatórios também. Esses valores civilizatórios, eles envolvem alguns elementos, como a circularidade, né? A gente gosta de estar reunido em grupo, a gente gosta, e além de gostar, as coisas funcionam mais para a gente quando a gente está em círculo, né? Unido. O nosso xirê, ele é em círculo. A gente, quando vai dançar, geralmente a gente faz uma roda, um círculo. As nossas conversas, a gente senta também em círculo. E essa circularidade é uma das formas que a gente traz de estar tanto recebendo conhecimento quanto repassando esse conhecimento. Nós temos outro valor civilizatório, que é a religiosidade, né, que, diferente de religião, a nossa religiosidade, ela envolve tudo que veio de África aqui para o continente, né? Ela envolve as orações, ela envolve as danças, ela envolve o canto, né? Nós temos outro valor, que é a corporeidade, né, que é como o nosso corpo ele se comporta no mundo hoje, né, e como as pessoas veem nosso corpo e o que esse nosso corpo ele fala para as pessoas, quando as pessoas elas olham para a gente. Nós trazemos também uma musicalidade, que essa musicalidade ela é presente em todos os momentos de nossa vida, e não é à toa que as pessoas dizem que geralmente eles associam ao brasileiro, né? Brasileiro inventa música com tudo, brasileiro dança com tudo, mas é africano. Nós africanos, né? Utilizamos esse elemento dessa circularidade, a gente utiliza a religiosidade, a gente utiliza do nosso corpo, a gente utiliza da música, do sentimento de comunidade também, que a gente não sabe viver só, a gente está sempre acoloiado, né? Ou é na casa da família da gente, geralmente a casa é cheia, pelo menos a casa da nossa avó, ou de alguma tia, a casa é cheia, né? E na nossa casa, se brincar, era cheia também. A pessoa bateu uma latinha, já está chegando gente. Opa, estou chegando. Então, a gente gosta desse sentimento de cooperativismo e de coletividade. A gente também traz o elemento da ancestralidade, né, que a gente já saudou e já citou, da memória, e essa memória, ela ultrapassa a nossa memória, né, como pessoa. A gente traz algumas memórias de coisas que a gente não tem nem ideia de que a gente viveu, né? Às vezes a gente está aperreada e vem, né, alguma história que o nosso corpo, ele traz essa memória também. Nós temos a ludicidade, porque a gente sofre, mas a gente também sabe ser lúdico, né? E é outra característica que as pessoas dizem, rapaz, nem parece que está sofrendo, né? Está cantando, está dançando, está sorrindo. A gente traz esse lúdico como uma forma também de ultrapassar e de superar as dificuldades, não só no campo da brincadeira, mas como uma estratégia também de sobrevivência. A gente traz a oralidade, né, que é a forma que a gente mais utiliza para estar repassando esses conhecimentos, e a energia vital, que é o axé, né, que no comum, axé, essa palavra a gente utiliza tanto para significar essa energia vital, como a gente também utiliza para abençoar ou para afirmar. Né, esses valores civilizatórios, eles fazem parte dessa concepção iorubá, né, que a gente vive. Eu não sei se falei, hoje eu sou iniciada no candomblé, né? E no candomblé queto, e a gente traz muito forte essa matriz iorubá, né? E essa matriz, ela inclui esses elementos corporais, elementos intelectuais, elementos psíquicos, né? Que são próprios de cada indivíduo,
E esses elementos, eles incluem também os grupos que a gente pertence, né? A família, a comunidade, o terreiro, né? A gente tem alguns comportamentos dentro dessa concepção. Em momentos diferentes, a gente utiliza algumas estratégias diferentes. E esse, né, independente do tempo e do país que vivemos, a gente traz esses elementos que eles são comuns, né? A gente pode estar aqui em Brasil, a gente pode estar em África, pode estar nos Estados Unidos, a gente pode estar onde for. Se a gente observar uma pessoa preta ou uma família preta, a gente consegue identificar esses elementos. Então, falando desse início, né, eu com certeza já deve ter ouvido algum mito, alguma lenda, algum oráculo sobre a criação do mundo, né? E nessa concepção iorubá, a gente também tem algo que fortalece esse início, essa criação do mundo, né? Que passou de Olorum, que ele deu uma missão a Oxalá, para Oxalá criar o mundo, Oxalá se enrolou no meio do caminho, aí Exu pegou os Paranauê, né? Cada casa, cada pessoa que teve acesso a uma leitura, ela teve acesso a essa criação, né? Essa experiência de criação do mundo dentro dessa concepção iorubá. Então, dentro desse início e nessa criação do mundo, onde tinham, vamos dizer, bem sutil, porque a gente falar de mitos e de lendas e tudo, a gente envolve fundamentos, né? Cada pessoa ela aprendeu de um jeito. Não estou querendo trazer nenhuma informação assim diferenciada, né? Mas só de destacar algumas características que, para os iorubás, esse mundo ele é sempre concebido em pares, né? A gente consegue perceber essa questão dos pares quando a gente fala de criação do mundo. A gente percebe a questão das divindades. Tem até um autor que ele fala eu esqueci o nomezinho que ele utiliza. Ele fala em 4. Tem a tríade, eu não sei a palavrinha, mas são. Deixa eu ver se eu acho aqui. Lá. Sei que ele fala, é Márcio de Jagum. Ele fala, quadríade. Olha a mesma palavra. Quadríade. Porque a pessoa colonizada ainda fica pesando a tríade, né? Ele fala de uma quadríade. E essa quadríade composta sempre por pares, né? E ele traz a questão do homem e da mulher, do dia e da noite. Ele traz a questão dos gomos do Obi, que quando a gente vai ofertar, ele se divide em gomos, que também são pares. E dentro dessa quadríade que ele traz, e nesse mito de criação do mundo, o mundo ele foi criado nessa mitologia iorubá em 4 dias, né? Os deuses primordiais, né, que a maioria das pessoas ela conhece, né, nessa criação do mundo, também são em número de 4, né, Olorum, Obatalá, Odudua e Exu. Traz a questão dos Odus, né, que nós temos 16 Odus, e que é resultado também de 2 pares multiplicados, né, 4 vezes 4 é 16. A relação dos elementos da natureza, água, terra, fogo e ar, são 4 elementos, né, de toda a expressão que esses elementos ele traz. Os orixás que a gente cultua, mas
de forma mais conhecida no Brasil, também são 16 orixás, né, e distribuídos, que cada elemento da natureza é mais ligado à força de um orixá. Então, para a gente falar desse início, é de trazer dentro dessa concepção iorubá essa nova forma, essa outra forma de pensar nessa quadríade, né? De a gente estar, a partir desses elementos, analisando essas possibilidades, né? E quem são esses orixás? Né? A gente já conhece bem. Eu peguei uma imagem que foi a primeira imagem que eu vi lá em 1900 e cocada. Eu fiquei encantada quando eu vi essa imagem. Disse, minha gente, que povo feliz, né? E eu queria ser feliz assim também. Aí eu comecei a pesquisar pelo horóscopo. Tinha um horóscopo que eu comprei que tinha relação do signo com o orixá. Aí deu a olhar também. Pense que eu fiquei feliz. Aí depois, né, que eu descobri. Aí, a partir daí, eu fui começando a pesquisar quem são esses orixás, né? Como é que esses orixás chegaram aqui, né? Como é que a gente não ouve falar de orixá se a gente não for de terreiro, e se a gente não tiver no espaço de terreiro, a gente não ouve falar de orixá, né? Quem são esses orixás, né? Como é que esses orixás chegaram, né? Chegaram com o povo preto que foi escravizado, né? Então, a gente não pode deixar de falar desse processo de escravização, né, de desvalorização dos corpos, de desumanização dessas pessoas pretas, né, que vieram para o continente, vieram na condição de escravos, mas por essas energias que cada um trouxe do seu lugar, essas energias eles conseguiram se reinventar e se refazer, né, por conta dessa ligação dessas energias com as forças de natureza, com as emoções, com os sentimentos. E cada orixá, como a gente sabe, conforme seus elementos, ele traz e tem as suas regências, né? E onde é que a gente vê esses orixás? Geralmente, a gente vê esses orixás no terreiro, né? Esse terreiro, ele pode ser de diferentes formas, né? Ele pode ser uma casa que, inclusive, a pessoa que toma conta, ela pode morar nessa mesma casa. Ele pode ser um espaço criado próprio para esse culto, para esse terreiro. O terreiro, às vezes, a gente conhece, né? Como ou a parte da frente de casa ou o quintal, né? Que a gente vai para o terreiro da casa. Né? O terreiro é o lugar que a gente escolhe para a gente fazer a nossa oferenda. Ali também se torna um terreiro, né? E é o lugar que a gente aprendeu e que a gente se desloca para esse lugar para a gente fazer as nossas práticas religiosas, né? E para algumas autoras, para algumas pesquisadoras e para algumas pessoas de terreiro, esses lugares, eles são quilombos urbanos, né? E a partir desse sentimento, desse olhar e desse entendimento de que esse terreiro é um espaço de quilombo urbano, foi se construindo um olhar de cuidado para esse lugar, né? Se vem nessa tentativa há longos anos, salvo engano, Beatriz Nascimento, ela já trouxe essa perspectiva do terreiro ser um quilombo urbano desde a década de 80, salvo engano, 89. Ela já trazia esse olhar de que o terreiro era um quilombo urbano. Mas a gente não consegue fazer com que a sociedade ela compreenda, né, esse valor desse terreiro e olhar para essa comunidade, né, com os direitos que essa comunidade tem. Então, dentro desse terreiro, a gente consegue viajar ao passado, a gente consegue saber muito de África, né? A gente consegue ter um contato com nossa ancestralidade, com cultura, com comida, com dança, com reza, né? De uma forma que a gente não consegue em outro espaço. E esse terreiro é um lugar de resistência, de encontro, principalmente para a população negra, né? Que foi
que foi, que ainda é tão maltratada, é o lugar desse reencontro com a ancestralidade, onde a gente tem mais segurança, né, de fazer e de se reencontrar com a nossa ancestralidade. E nesse espaço de terreiro é onde a gente começa, como povo de terreiro, a produzir saúde, né? Cuidado à saúde. Geralmente os terreiros, eles também têm um valor para a comunidade, né? A comunidade, ela tem dificuldade de identificar, mas esse terreiro, muitas vezes, é o lugar que a maioria das pessoas da comunidade, elas se alimentam, né? Tem gente que só come carne quando tem festa no terreiro. E muitas vezes a pessoa não é do terreiro. A gente sabe que algumas pessoas nossas também só se alimentam com comida de substância, como a gente diz, né? Quando tem alguma atividade no terreiro. Então, esse espaço ele tem muito valor para a comunidade, embora ele ainda seja negado, né? A gente também tem um exemplo das festas de Cosme e Damião, né? Muita gente traz lembrança dessas festas, do quanto que comia. Todo mundo diz, eu comia tanto nas festas de Cosme e Damião, né? E uma da importância que o terreiro traz para a comunidade é esse sentimento de pertencimento que está lá nos valores civilizatórios que a gente traz, né? O terreiro, ele acolhe, o terreiro, ele abraça, o terreiro não pergunta de onde você saiu, não pergunta se você qual a sua orientação sexual, não pergunta se você bebe, se você fuma, se você come carne, se você não dormiu, se você namora com menino, com menina. O terreiro não pergunta, o terreiro ele te acolhe do jeito que tu é, né? E esse acolhimento, ele é importante para a comunidade, né? As pessoas, ela têm a referência daquele lugar, né? Se você está com dor de cabeça, se você está com algum problema, as pessoas geralmente elas buscam esse terreiro, embora a gente também perceba que muitas vezes essas mesmas pessoas que buscam o terreiro, elas neguem, né? Quando alguém faz uma pergunta, ou a gente já fez uma pesquisa que as pessoas, elas negavam primeiramente, e não eram do terreiro, né? Era da comunidade, negavam a existência do terreiro, mas não tem nenhum espaço aqui, aí depois lembrava. Só que essa pessoa era frequentadora do lugar, né? Mas causa um certo desconforto, né, para algumas pessoas, essa história de ir visitar esse terreiro. E falando de terreiro, esse terreiro ele é conhecido por diversas denominações, né? Nós temos os de matriz africana, nós temos o candomblé com as suas nações, Queto, Jeje, Nagô, nós temos o batuque, tambor de mina, Nagô, Xambá, nós temos a Umbanda, né, a Jurema, Xangô, a Encantaria e tantos outros nomes que a gente vê e a gente ouve por aí, né? E um dos princípios é o axé, né, energia vital. Nós falamos dos deuses, das divindades, né, orixás, oduns, inquices, caboclos, encantados e entidades. E nós temos as pessoas que frequentam o terreiro, os adeptos, ou filhos e filhas, nós temos os cargos e nós temos os simpatizantes. E eu sempre gosto de refletir sobre o perfil dos adeptos, né? Quem é que frequenta esse terreiro? A maioria é população negra, a maioria é de baixa renda, a maioria tem pouca escolaridade, moram no subúrbio, na periferia, a maioria mulheres e a maioria LGBTQIA+. Né? E por que eu trago isso? Porque é um ponto muito positivo, como eu trouxe anteriormente, que o terreiro ele acolhe a todos, sem se preocupar, né, com de onde a gente veio, mas a sociedade ela também olha para esse terreiro como esse lugar que só dá esse tipo de gente aí, né? Então, ele tanto é positivo, pelo sentido de acolher, como a gente enfrenta dificuldade, porque o que fica no imaginário popular é o perfil desses adeptos, né? E isso
a gente encontra muita dificuldade para superar e para não deixar que esse olhar ele interrompa o nosso processo, né, enquanto povo de terreiro, né? É a maioria da população negra, sim, né? A maioria tem pouco acesso a recursos e a bens, porque a gente sabe que a vida da população negra ela não é fácil, né? A gente luta come dobrado para a gente sobreviver, né? A maioria tem pouca escolaridade, porque é preto, porque não tem grana para terminar os estudos, precisa trabalhar mais cedo, não consegue concluir, né, os seus estudos. A maioria mora em subúrbio e periferia pelas mesmas condições, né, por conta desse processo de escravização, que fez com que os orixás eles chegassem aqui. Esse processo de escravização dura até hoje, né? 400 anos e a gente ainda na mesma margem, né? Poucos conseguiram se sobressair, né? E a gente se identifica sempre nesse lugar de luta. A maioria mulheres, porque é uma religião matriarcal, e o LGBTQI+, porque nessa concepção iorubá, que isso aí é pano para outras conversas, essas pessoas com orientação sexual, que nessa sociedade contemporânea que horrorosa que a gente vive, o que distancia essas pessoas do Deus branco é o que aproxima essas pessoas homossexuais das divindades nessa visão iorubá, né? Que as pessoas homossexuais elas têm uma visão muito importante dentro dessa sociedade, né? São pessoas que são referência, né? E eu tenho feito algumas leituras nesse sentido que me deixam muito felizes, né? Porque os nossos ancestrais eles não decepcionam a gente nunca, viu? A gente está sempre bem amparado com esses conhecimentos e com esses aprendizados. E quando eu falo nesses adeptos e esse olhar que a sociedade tem, né? Nesse imaginário social, quem vai para terreiro é bagunceiro, é malandro, é servil, né? A gente que frequenta terreiro, a gente é macumbeira, é feiticeira, é marginal, né? A gente tudo, né? É violenta, é barraqueira, é grossa, mas aí tem a parte boa, né? É boa de samba, os meninos são bons de bola, é bom de cama, tanto o homem quanto a mulher. Quando eu digo a parte boa, é no olhar dessas pessoas, que a única coisa que eles conseguem perceber na gente é quando a gente está dançando, é quando a gente serve de objeto sexual, ou quando a gente está jogando bola, no caso dos homens, né? Que quando vê um homem preto, porra, esse aí vai ser jogador, ou de futebol ou de basquete. O cara não pode ser mais nada da vida dele. É isso e pronto. E por que eu estou trazendo todos esses elementos? Porque para a gente falar de saúde, de terreiro, a gente tem que considerar todos esses contextos. Nesse imaginário que se traduz nos racismos, né? A gente não pode nunca deixar de falar nesse racismo, se traduz em práticas racistas, e essas práticas elas nos colocam em determinados lugares, né? E esses lugares, eles determinam, no caso da saúde, o tipo de atendimento de saúde que a gente vai ter, o cuidado que a gente vai ter, se a gente vai conseguir chegar no posto ou não, né? Todo esse olhar e todo esse contexto, ele vai estar dando, vai estar nos colocando nesse lugar, né? E esse racismo, ele também determina a forma como a gente morre, né? Que é muito foda isso, a gente está perdendo muita juventude e a gente está morrendo, o que a gente chama de morte social, né? As mulheres, mães desses jovens que estão sendo aí assassinados bruscamente, elas também vêm morrendo, vêm adoecendo. E a família desses homens, porque os homens são a maioria, né, dos que são vitimados por arma de fogo e arma branca. A gente está perdendo nossos irmãos.
a gente está perdendo nossos pais, a gente está perdendo nossos amigos, a gente está perdendo o nosso irmão de santo, né, por conta de uma violência e por conta de um olhar que é negativo para a gente, né? E esse racismo, eles, né, racismo religioso, racismo institucional, ele se apresenta de diversas formas. Isso eu falei agora, e agora a gente vai para o meio, né? O que seria esse meio? Né? Como é que a gente percebe do terreiro, de aprendizagem no terreiro, né? Quem são as pessoas que repassam e que nos ensinam, né, nos terreiros? Quem são as lideranças, né? Quem são as pessoas que a gente tem mais acesso, né, nos terreiros, né? São os Ialorixás ou os babás, ou a gente chama de pai ou mãe de santo, as equedes, os ogães, donéis, né? As rezadeiras. E quando eu falo em rezadeiras, eu falo daquele terreiro que a gente utiliza não nessa concepção iorubá, né? É na nossa comunidade. É o nosso padrinho, a nossa madrinha da Jurema, né? São essas pessoas que a gente consegue acessar para a gente começar a permear, né, esse cuidado, né, as pessoas que promovem cuidado nesses espaços. Né? E por que as pessoas procuram terreiro? Né, muitos de nós, eles não são, a gente não nasce no terreiro. Né? A maioria das pessoas que eu conheço não nasceu no terreiro, ou não nasceu próximo ao terreiro, ou não tem familiar que pratica o terreiro. Tem uma grande parte que sim, né? Mas por que essas pessoas, elas procuram o terreiro? E eu já trouxe alguns elementos, né? Alguns procuram por essa questão do alimento, né? Quando você é da comunidade. Alguns querem resolver algum conflito familiar ou pessoal. Algumas pessoas procuram o terreiro por problemas de relacionamento, ou a vida não deslancha, como se diz no popular, está com alguma dificuldade financeira. Né? Nós temos as pessoas que são tradição sim familiar, e nós temos pessoas que procuram terreiro por variados motivos. Né? E foi feita uma pesquisa, salvo engano, no ano de 2013, é um projeto que era chamado Atoirê. Eu fiquei bem apegada com esse projeto. Primeira vez que eu li, eu achei muito interessante. Ele fez essa pergunta, né, por que as pessoas procuravam o terreiro, e depois ele perguntou que se esse motivo que levou as pessoas no terreiro, se esse motivo ele tinha alguma repercussão na saúde dessas pessoas. E a maioria respondeu que sim. Né? Porque se você está com dificuldade financeira, você já fez de tudo para resolver e não resolver, você adoece. Né? Se você está com problema em casa, né? Com relação à orientação sexual, por exemplo, com orientação à busca espiritual, que às vezes a pessoa é média, a família ela não compreende. Você termina adoecendo porque você não consegue encontrar o seu lugar. Né? Então, são vários motivos que levam as pessoas a procurar o terreiro, e a maioria desses motivos, elas repercutem de forma negativa na saúde das pessoas. Né? E relação entre os agravos e doenças. Esse também fez parte de outra pesquisa, foi do ano de 2005, essa. Foi para um guia para a promoção à saúde nos terreiros. É uma relação que os adeptos e as adeptas elas fazem entre os agravos e as doenças e a força dos deuses e deusas. Porque a gente também não procura à toa, né? A gente já procura porque a gente tem a certeza de que a gente vai conseguir ser ajudado naquele lugar.
Aí eu achei muito interessante, ó, sintomas, agravos e doenças e a relação com os deuses e deusas, né? Doenças epidêmicas, varíola, HIV, doenças de pele, as pessoas relacionam com Baluaê, né? E qualquer coincidência, tem um ditadozinho, né, que diz. E a gente sempre traz isso no popular. Questão relacionada a aborto, infertilidade feminina, problemas menstruais, as pessoas ligam a Iemanjá e Oxum, impotência e infertilidade masculina, Xangô e Exu, problemas de visão, Oxum, asma, falta de ar, problemas respiratórios, as pessoas procuram Iansã, distúrbios emocionais, Oxóssi e Ossan, males do fígado, vesícula e úlceras estomacais, Oxóssi, Logum-Edé, e obesidade, Iemanjá, Oxum e Xangô. Isso as pessoas que participaram da pesquisa, elas responderam, né? Elas perguntaram qual é a relação que elas faziam. Então, a gente tem sempre algo que eu tenho muito cuidado, dessa questão dessa cobrança, né? Que a gente fala muito, que o orixá está cobrando. Eu gosto de refletir sobre isso, mas algumas pessoas elas já associam, né? Ah, eu estou com problema de infertilidade, eu vou ter que fazer algum agrado. E nessa percepção iorubá, as coisas elas aconteciam assim, né? Vários itãs, até no próprio itã da criação do mundo se traz isso, né? Que Oxalá ele foi procurar orientação com o Batalá e ele pediu para Oxalá fazer um sacrifício. Ó, faça isso, isso e isso. Oxalá não fez. Aí foi a hora que Exu passou e pegou, né, os Paranauê e deu conta do recado. Mas a gente sempre faz muito essa relação, né, nesse nosso processo de saúde e de doença, dos nossos sintomas, dos nossos agravos, a gente sempre traz, é automático, a gente sempre pensa, né? Ave Maria, vou fazer algum caminho, vou fazer alguma coisa, porque o negócio está apertando, né? E, junto a isso, as pessoas também falam das queixas mais comuns, de quem é filho de santo. As pessoas sentem muita dor de cabeça. Quem sente mais dor de cabeça é quem tem problemas relacionados ao desenvolvimento da espiritualidade, né? Que às vezes, e isso vai sendo acumulativo. Às vezes a pessoa procura o terreiro por problemas espirituais, a família não acolhe, a pessoa vai para o terreiro escondido. Tem que desenvolver, mas tem medo de desenvolver e receber santo em casa. E, ó, isso, o corpo da pessoa vai, né, só acumulando esses sentimentos. Então, tem gente que sente muita dor de cabeça, tem gente que tem desmaio, acho que muita gente conhece ou já sentiu. Questão da depressão, problemas, taquicardia, amnésia, doenças de pele, né? São as queixas, algumas queixas mais comuns que as pessoas, né, apresentam. A questão do alcoolismo, tem muita gente que procura por conta disso. Questão de surto, doença mental, né? Tem muita gente que faz roda o mundo todinho para cuidar da pessoa e termina no terreiro, né? Não sabe mais para onde levar e termina no terreiro. E às vezes é uma questão de canalização de energia mesmo, né? E nessas práticas, e quais são as práticas de cuidado que a gente visualiza no terreiro, né? O cuidado e o zelo. Eu acho que a primeira prática que a gente percebe no terreiro é o acolhimento. Geralmente a gente é muito bem acolhido quando a gente chega a um terreiro, seja pelo pai de santo, seja por algum adepto. Depois a gente acessa o jogo de búzios como prática de cuidado, a gente faz ebó ou limpeza, um sacudimento, né, o bori, né, a gente pode chegar a fazer iniciação, faz uso de ervas, de folhas, a gente faz banho, faz reza, né, a gente faz benzedura e faz benzimento, né, e a gente ouve os nossos mais velhos, a gente ouve o Pai de Santo,
A gente ouve o irmão que está lá há mais tempo, a gente ouve a Kédia, a gente ouve o Ogã, né? A gente se senta em comunidade e a gente consegue se ouvir, né? E todas essas nossas práticas, elas precisam ser conhecidas e elas precisam ser levadas em consideração quando a gente for procurar um cuidado de saúde. E é o que a gente encontra mais dificuldade, né? E aí eu trouxe um ponto que é a medicina iorubá. E quando a gente fala em medicina iorubá, a gente pensa em algo bem acadêmico, né? Medicina iorubá. Né? Qual será a novidade que vem por aí? Né? E tem um ditado africano que ele diz: toda doença possui um veneno e todo veneno ele possui um antídoto. Né? E o que essa medicina iorubá ela traz para a gente? Como para a gente que é de tradição, a gente tem um grande apego com o Ossan, né, que é o orixá que faz esse cuidado das folhas, é quem a gente pede licença, foi quem ensinou a gente a utilizar as folhas, né, essa medicina, e os sacerdotes que utilizam dessa medicina que alguns pesquisadores chamam de medicina iorubá, eles são iniciados em Ossan, não só filhos de orixá Ossan, eles são iniciados nessa tradição de Ossan e eles são considerados médicos iorubás, né? Então, eles fazem um ritual de iniciação, de aprofundamento nas folhas, na produção de medicamentos, e assim a gente chegou a um consenso de uma medicina iorubá, né? E esses sacerdotes, eles trazem essa mesma compreensão que a gente consegue ver hoje no Ocidente, né? Que a cura, ela pode ser obtida a partir do princípio que a gente pode chamar de polaridade, né? E como é que danada é essa polaridade? Né? É um convite à cura, a doença, ela nos convida a uma harmonia com o nosso próprio corpo. Né? Ela quer fazer com que a pessoa volte a se harmonizar consigo mesma e com o ambiente que ela vive. E como é que a gente vai se harmonizar numa sociedade dessa, né? Uma sociedade que mata a gente, que xinga, que não nos aceita, né? Que desafio danado a gente se harmonizar, né, conosco e com essa sociedade. E esse se harmonizar conosco, ele envolve aquela compreensão de Ori, né? A gente retorna lá para o início, né? E tem um dos princípios dessa medicina iorubá que ela fala que se Ori tá legal, tá equilibrado, a gente consegue sair de determinadas situações. Por isso que a gente cultua Ori primeiro do que cultua Orixá. Né? Então, os remédios que vão ser utilizados nessa medicina, que vão fazer com que esse veneno citado, ele saia, seja eliminado, esses antídotos, eles vão ser eliminados pelo nosso próprio corpo, né? Através das fezes, do suor, da urina. Essa medicina que a gente é a que se apresenta nos terreiros. Né? E por que a gente não escuta falar no terreiro em medicina iorubá? Né? Não é falta de conhecimento dos pais e mães de santo, desse termo medicina iorubá, não. É porque a gente já faz como tradição, já é tão natural que muitas vezes a gente não consegue perceber a importância das coisas que a gente faz. Né? E tem uma coisa que me encabula muito, que aqui no Ocidente, que as pessoas brancas, elas começam a utilizar das nossas práticas, né? De cura, aí bota um nome bem fechoso. Para quem? Opa, eu fico retada, viu? Que são coisas que a avó da gente fazia, a bisa fazia, a gente faz, mas a gente não se dá conta, né, dessa medicina.
dessa medicina em Urubá, né? E por que que a gente não consegue se dar conta disso? Porque a gente é sempre levado a pensar de forma negativa sobre nós mesmos. Por mais empoderada que a gente seja, por mais que a gente esteja inserido em algum grupo, em alguma discussão, a gente sempre se pega duvidando da gente. A gente duvida muitas vezes do nosso saber. Né? A gente duvida do que a nossa avó ensinou, porque fulana fez um curso caríssimo. Agora, a hora da moda, né? Então, quando você vai ver, minha gente, é um banho de assento. O povo está cobrando R$100 por um punhado de camomila. Ô, mulher, eu passo mal. Porque isso a gente pega no quintal. E as pessoas, elas se utilizam dessa sabedoria. Né? Elas mercantilizam e fica chique, todo mundo quer fazer agora e quer ser, né? Os entendidos. Mas a gente faz isso muito bem. E eu acho que o movimento que a gente precisa fazer, e eu percebo que vocês vêm fazendo, muitas pessoas eu acompanho aqui, é de valorizar o seu fazer. Né? O seu processo de comida, né, Jana? É valorizar seu potencial, é de valorizar a sua arte, é de você se fortalecer com os seus, porque ninguém sabe fazer melhor do que a gente, não. Né? E se a gente se apoderar do que é nosso, né, isso cai por terra. Não é que as outras pessoas elas não possam fazer, elas podem. O que me encabula é que é algo que é nosso, que se bota um nome, que se começa a vender, uma coisa que a gente não vende. Axé a gente não vende, né? Então, a gente já falou sobre isso, como essa medicina se apresenta nos terreiros. E aqui, olha, é para sintetizar tudo, os nossos métodos curativos. Eu peguei de uma irmã, Janaína Portela. Ela é uma Yalorixá, herboísta, sacerdotisa. Ela tem uma página bem legal no Instagram. E ela vem trazendo muito dessa relação do que a gente, pelo menos eu, às vezes eu tenho dificuldade de me apoderar. Né? Aí ela traz como nossos métodos curativos são as nossas folhas, são as frutas, são as flores, são as sementes, são as cascas, os talos, as rezas e as raízes. Todo o nosso saber está contido aí, nessas partes. E tudo está na natureza. Nós ainda temos a água, nós ainda temos a terra, temos o fogo e temos o ar ainda para nos ajudar. Então, nosso saber é esse pé no chão mesmo, é da gente entrar na mata, é da gente pegar uma folha. É bom, não é só aquele que a gente faz no terreiro, né? Fazer uma comida que você gosta é um ebó. Você limpar a sua casa é um ebó. É você fazer algo que você gosta, você está fazendo um ebó. Você aproveitar, cuidar das suas plantas, né? Você aproveitar as frutas, você não desperdiçar comida. Né? Tudo a gente está fazendo é bom, a gente não está deixando a energia ficar parada. Né? Um abraço que a gente dá no irmão nosso é um ebó, né? Uma música, um elogio, um canto. Então, eu acho nós somos seres, né, curadores em essência. Né? A gente tem um poder muito grande. Né? E como é que a gente aplica isso? Como é que a gente pode estar aplicando esses saberes? Ó, em forma de unguento, em forma de pasta, em forma de sumo, salada, para a gente se alimentar. Né? Não é à toa que a salada ela faz parte das dietas nutricionais, né? Porque elas têm um poder. Né? As papas, emplastos, os óleos, tintura, xarope, agarrafada, inalações, os banhos, e aí os diversos tipos de banho e os chás que a gente pode estar aplicando no nosso dia a dia. Eu acho que esse slide aqui, ele sintetiza todos os nossos saberes, né? E a forma como a gente pode utilizar para a gente se cuidar,
cuidar de nós e cuidar dos nossos. E cadê? Esses saberes a gente aprende observando, a gente aprende ouvindo, né? E esse aprendizado também acontece dentro das nossas casas. Até a nossa avó evangélica, quando a gente tem algum problema, às vezes ela ensina um chá para a gente, né? Basta ser ancestral, como minha mãe diz. Basta só ser véia, ancestral, que a gente sempre tem alguma coisa para passar. Então, a gente não só de tradição, né? Então, a gente aprende por exemplos também, a gente observa que a gente é de terreiro, a gente aprende a observar, né? Perguntar pouco e observar muito. Então, a gente aprende por esses exemplos. A gente aprende respeito nos terreiros, a gente aprende hierarquia, né? A gente aprende a compartilhar e a se doar. E a gente sempre que fala de saúde nos terreiros, a gente fala de responsabilidade social, né? A gente tem um compromisso muito grande, né? Porque ser de terreiro, para além de você ser adepta ou não, é um estilo de vida, é uma tradição. Então, onde a gente chega, a gente exala, né, esse terreiro. A gente canta, né? Se alguém pedir para a gente cantar uma música, certamente a gente vai cantar alguma música ligada à nossa tradição. E a gente se veste, né, por essa tradição. A gente, independente do lugar que a gente está e para onde a gente vai, a gente leva esse ser de terreiro, né? E isso para a gente é um convite, assim, não é um convite. A ficha cai que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Independente da nossa idade, de santo se é iniciado ou não. Quando a gente escolhe viver centrada nessa perspectiva de África, nessa perspectiva iorubá, a gente começa a apresentar elementos que a sociedade ela não compreende bem, né? E a gente tem que ter sempre em mente que esses saberes e esses cuidados, né, que esse está em tradição, ele, além dos desafios que eles nos apresentam, eles também nos dão grandes possibilidades, né? Porque hoje, por mínimo que seja, a gente consegue adentrar e ocupar alguns espaços, né? A gente consegue chegar, fazer falas, a gente consegue fazer enfrentamentos, a gente consegue participar de grupos e nós somos agentes de saúde inatos, né? Eu sempre olho, quando eu olho para alguém de terreiro, eu penso, nós somos agentes de saúde. Não é aquela agente de saúde que bate de porta em porta, não. Mas quem chegar na nossa casa, ela vai ter esse cuidado, ela vai ter uma orientação, ela vai ter uma ouça, como diz a minha avó. A gente vai ouvir, né? A gente vai acolher, a gente vai abraçar. Então, eu trouxe alguns elementos, né, para a gente estar se provocando nessa questão desse cuidado de saúde dos terreiros, de saberes e cuidados, e eu trouxe aqui uma música para a gente abrir para o debate. Kosi orixá, eu. Sem fuma não tem sonho, sem fuma não tem festa, sem fuma não tem nada. Ok. Adélia, a gente não consegue ouvir, pelo menos aqui a gente não tá ouvindo. A gente tá E eu curtindo aqui sozinha, gata.
Que coisa chata. Mas se você quiser cantar pra gente também. Eita, eu não consigo. Eu passo para rachando vocês muito o cantando. link. Olha, eu calei logo a boca pensando nisso. E aqui, esse último slide, a gente voltando. É um convite para a gente voltar para o início, né? Que lá no começo eu falei que nós somos início, meio e início, né? Que eu não vim para trazer respostas, vim para apresentar alguns elementos e agora a gente retorna para o início de novo, que vai ser o debate, né? E as reflexões. E eu agradeço a vocês a paciência, eu agradeço a disponibilidade, né? E estamos aqui. Nossa, foi maravilhoso, né? Desejar boa tarde para todo mundo, bênção a todo mundo. O pessoal interagiu um pouquinho aqui no chat, e aí o Paulo Ferreira perguntou o que você entende como saúde numa concepção iorubá. Pode repetir, que deu uma cortadinha? Pronto, Paulo Ferreira perguntou aqui, o que você entende como saúde na concepção iorubá? Sim, é essa harmonia entre corpo, entre mente e entre corpo. Né? Esse cuidado que a gente tem que ter com o nosso ori, né? Que se a cabeça da gente está legal, o nosso corpo ele funciona legal. Né? A gente conseguir dialogar com esse cuidado. E é um movimento que eu venho percebendo, né? Quando eu vejo que a gente está interagindo mais em grupos, né? Um grupo como a coletiva, por exemplo, é um grupo de cuidado da saúde. Né? Quando eu vejo homens se reunindo para falar de masculinidade, né? De negritude, é porque eles estão precisando também desse cuidado com a saúde, de equilibrar esse ori, né? Para que a gente esteja preparado para estar no mundo. É esse equilíbrio mesmo de mente e de... Achei. Mariana Assunção colocou, e algumas pessoas também perguntaram se você pode disponibilizar os slides depois. 50 centavos. Eu passo para vocês, aí vocês mandam junto com o certificado, né? Pronto, pode tudo ser? Certo. Tudo certo. Só uma correção, foi Marcela Nascimento que falou. A Mariana comentou aqui que viu uma vez uma mulher branca que não é do axé nem de nada, vendendo um curso por R$180 para ensinar banho de folha. Né? E aí eu lembrei de uma colocação que eu vi esses dias, porque eu sigo uma preta de Oxum, da Bahia, Suede Quintê, acho que as pessoas conhecem. E aí a Suede estava falando assim, que ela tinha levado um puxão de orelha da mentora dela, né? Porque a mentora disse, você gosta, né, de fazer uma coisa gratuita, né? Você não cobra o seu conhecimento para repassar. E aí ela disse, pessoal, quando vocês pensarem em me pedir alguma coisa de graça, aí vocês lembram daquele povo branco que se emburaca na armata, vai lá no povo de terreiro, nos povos originários, cata conhecimento e vai cobrar R$1.000, R$2.000, R$3.000 em curso, aí vocês pedem a esse povo. E é muito isso, né? Porque a sociedade, ela fecha as portas dos nossos terreiros para não entrar, e quando adentra, elas pegam o nosso conhecimento de graça, porque a gente passa de graça, e vende, né? E monetiza em cima disso. E a gente não vê essas pessoas minimamente lhe recomendar. Olha, vai ali na casa de mãe fulano, de pai ciclano, que tem uma filha, ou ele faz um jogo maravilhoso, ele passa um banho de erva, ele faz um ebó, né? Tem alguém lá que trabalha com saúde, tipo, nem o trabalho de recomendar, né, o serviço as pessoas fazem, né? E é muito e isso. A gente assim. tem muita dificuldade de receber, de ser valorizado pelo que a gente faz. Isso, porque né? tá tão de cobrar enraizado. mesmo, a palavra é cobrar, o preço justo. Isso, E a gente porque não acho que consegue muitas vezes dar esse preço.
Isso, porque acho que está tão enraizado, já que a gente não pode, que a gente não deve, que a gente tem que ter licença de terceiros, né? Tem que ter alguém que diga que, de fato, o nosso trabalho vale alguma coisa, que a gente acaba trazendo isso para si, né? E é uma coisa que, tipo, a coletiva vem para quebrar isso, né? Para a gente dizer que nós e os nossos, nós temos valor, a gente produz coisa, a gente produz material, a gente produz e reproduz conhecimento que é nosso, né? E que a gente vai cobrar por isso, que a gente precisa ser reconhecido, que a gente precisa ser divulgado, né? Porque é muito do nosso, né? Que E com parte o tranquilidade, né? conhecimento. Sim, com Sem se tranquilidade, sentir, saber. né, pesado, porque às vezes a gente fica, poxa, eu vou cobrar. Não é Uhum, cobrar pelo, né, simples fato de você querer enricar com isso, é porque é uma isso, troca, né? E essa troca ela existe. isso. Eu vou só fazer mais uma colocação que eu tô vendo que o pessoal está falando aqui no chat. Foi só algumas coisas que eu peguei como gatilho. E aí, quando você traz a questão dos valores civilizatórios, né, do povo preto africano, que a gente usa, né, internalizou, e a nossa sociedade hoje em dia ela se banha desses valores, né? Eu, como um profissional de saúde, né, não me apresentei, então eu sou Júnior, né, sou da Coletiva Aroeira, sou formado em terapia ocupacional, sou auriculoterapeuta e artesão, né? E aí, vendo por essa perspectiva de política pública, né, porque a gente fala muito, quando a gente fala desse cuidado, dessa saúde de terreiro, a gente fala muito do cuidado entre si, né? Do cuidado que é produzido dentro dos terreiros e que por muitas vezes fica lá por dentro, né? E aí a gente tem um ponto, né, muito importante, que são as políticas públicas, né? Porque as políticas públicas, algumas, né, foram criadas que nos contemplam, e aí a gente vê serviços de saúde que são criados justamente em cima desses valores que são nossos, né? Que é tanto que você vê muito na atenção básica que as coisas elas são construídas em círculo, elas são repassadas na oralidade, porque a gente compreende que quando junta aquele povo todo, muitas vezes em territórios que estão ali em vulnerabilidade, extrema vulnerabilidade, então você sabe que não dá para só entregar um panfleto, a gente tem que falar, porque é essa fala, é essa oralidade que vai ficar ali grudada na cabeça, que vai pegar o conhecimento, né? Trabalhar a questão da memória, da ludicidade. Então, a gente vê as políticas públicas construídas em cima disso, mas que esses serviços, eles fecham as portas para o povo de terreiro. Eu desconheço um terreiro que diga, não, a agente de saúde passou aqui e pediu os dados dos filhos da casa, pediu os dados de quem mora, de quem reside na casa, né? A gente não vê esses relatos, a gente não vê esse comportamento dos serviços de saúde, que são serviços públicos e estão ali para atender ao público, para atender o território. Se o terreiro está dentro do território, então o terreiro ele tem que ser visitado, ele tem que ser buscado, né? Acho que as políticas elas têm muito o que ganhar, né, se os seus agentes decidirem se sentar com esse povo e saber como é que se faz cuidado dentro da comunidade e para o povo da comunidade, né? É o que a gente sempre conversa, e isso aí é falando no âmbito do trabalho, né, que eu desenvolvo. Nem desenvolvo a pessoa atenta, né? É de sensibilizar os profissionais a estarem incorporando esses conteúdos. Aí, quando eu falo os conteúdos, é a política de saúde da população negra, que é um instrumento que a gente tem maior, a política que a gente consegue dialogar com os profissionais e tentar implementar. E o maior desafio que eu percebo nisso, Júnior, é que não tem ninguém se interessa, né, pela temática. A gente tem uma política instituída aí desde o ano de 2009. Isso. Todo ano a gente tem que fazer a mesma fala.
Sabe, a gente vê ações voltadas, tipo, agora outubro rosa, né? Saúde da mulher. Aí tem questão do novembro azul. Vão trabalhando nessa questão das cores, mas a política de saúde da população negra ninguém nem toca. Isso, porque a nossa cor não tá ali, né? E aí vem aquele discurso horroroso de que tem negro aqui, e a gente vai falar só de negro, então a gente vai estar mais valorizando os negros e desvalorizando os outros. A gente vai atender só negro agora, né? E justamente o contrário, já que nós somos maioria da população, se a gente for minimamente bem atendido, falando de saúde, os municípios, porque eles têm metas, né? Eles pactuam metas de atendimento, metas de exames. Então, essas metas, se eles fossem pensar pelo menos na questão operacional, sem se preocupar com as pessoas, se eles ofertassem esse atendimento, eles iam bater as metas dele. Mas a gente vê que é tão superior a isso que não se consegue nem conceber a ideia de fazer uma atividade para a população negra, que eles dizem que é exclusiva. Então, o desafio é sensibilizar as pessoas, né? E que pessoas são essas, né? A gente não consegue fazer um trabalho, consegue mais lento, de baixo para cima. Mas quando um gestor ele tem uma compreensão, a gente consegue efetivar mais rápido, né? Isso. Aqui tem uma pessoa que está perguntando, acho que é algo mais ou menos nesse contexto que a gente já está dialogando, né? Que foi a Louri que perguntou. Como pensar em integrar a saúde terreiro no SUS, já que as PICs prevê isso? E aí, o que você pensa sobre esse assunto? Meu Deus. Eu retorno para aquele lugar das nossas práticas que já estão utilizadas, como você já trouxe aí, que na atenção básica a gente percebe muito. Eu percebo isso na questão dessas práticas integrativas, né? Muito já é utilizado com outros nomes, outras nomenclaturas, né? A questão do uso das ervas, a fitoterapia, né? Isso. Tem outro que eu acho muito nosso também, só que a gente sequer é citado, né? Então eles aprenderam isso em outra cultura, né? Menos conosco. Então eu acho urgente, né, pensar em integrar essa questão da saúde do terreiro no SUS, mas aí a gente tem essa barreira, né? Saiu uma lista de PICs, mas nenhuma que contemplava os povos e comunidades tradicionais, não tinha nenhuma ação que fosse diretamente relacionada à nossa prática. E nessa conjuntura que a gente está nacional, acho que a gente tem que fazer o nosso movimento em base, né, para a gente conseguir chegar lá em cima. Uhum. Tem mais alguma pergunta aqui? Pessoal, só mostrando aqui, Louri, que fez a pergunta, né? Ela faz parte da Rede Aroeiras, que é a rede de saúde da mulher no campo e na cidade. Então, tem perfil lá no Insta, sigam lá, que é muito lindo a rede. Deixa eu ver, o Ziel fez uma pergunta aqui. Uma das principais formas de cultuarmos nossa ancestralidade é a comida. Como relacionar esse nosso espaço, esses nossos espaços, nossos quilombos urbanos e a alimentação com a saúde do nosso povo? Né? Como fazer essa relação de saúde, né? Que é uma forma de culto da nossa ancestralidade, e como relacionar isso com o cuidado em saúde do nosso povo? Acho que a primeira coisa é essa questão dessa oferta desse alimento, né? Como é que a gente pode ofertar? O que é que a gente pode fomentar nos terreiros? Né? Porque um grande desafio que eu vejo, que eu percebo, é que algumas pessoas, elas são do terreiro, tem um ditado aqui que é popular, que é triste, viu? Da porta para dentro, ele é do terreiro, né? Da porta para fora, ele não é mais.
porque aí o trabalho não acolhe, né, a família não acolhe, são várias questões. Mas eu acho, era fomentar esses espaços, essas hortas, né, a gente incentivar a criação de hortas nos terreiros, a gente utilizar mais desses elementos naturais quando a gente for fazer as nossas comidas, né, e a gente tentar valorizar essa culinária que é nossa, essa fabricação desses condimentos, né, desses temperos, e a gente fazer aquele alho batido que a avó da gente fazia, com alecrim, com tudo, já deixar lá nos potinhos, tanto desses condimentos, como as próprias folhas que a gente pode utilizar na questão de medicamento também, né? E a gente tem nossa caixinha lá, nossa farmaciazinha. Acho que uma forma da gente começar a incentivar a criação desses espaços no terreiro, né, de valorização dessa alimentação e desse olhar para essas questões. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas. Cláudia perguntou o que era PIX, né? São práticas integrativas. As práticas integrativas e complementares em saúde, né? Complementares na saúde. Que aí entra a acupuntura, a auriculoterapia, fitoterapia. Entram essas práticas que antes a saúde ela não acolhia como forma de cuidado, né? Uhum. Vamos ver aqui. Acho que a Maria Cândida falou, a população negra precisa de uma saúde específica do povo negro. Papel a gente tem com força, política, a gente tem plano, a gente tem... Agora, foi feito, acho ano passado, a nível de Paraíba, a gente tem um plano estadual de igualdade racial, o plano é super potente, tem proposta para todas as áreas, foi construída com a sociedade civil e com a gestão pública, a duras penas, porque quem a gente vê nesse espaço somos nós mesmos, preto, que faz a política e a gente que vai para a guerra. Papel a gente tem muito, a gente precisa encontrar alguma outra forma de fazer com que essa política ela seja implementada. Aí isso eu venho refletindo até na questão mais ampla de política, né? Qual forma, o que é que a gente pode estar fazendo de diferente aí para a gente não ser apagado, eliminado de uma vez, porque a gente corre o risco de perder até o pouco que a gente conseguiu, né? Até os papel, como diz o Matuto. Isso. Deixa eu ver aqui mais um. Pai Caetano colocou aqui, muito grato pela tarde de aprendizado. Motumbá, Equede e Adélia, deixamos de lado o terreiro de apenas espaço religioso e passamos a vê-los como instituição religiosa e os poderes públicos. Como você vê a saúde nos terreiros da Paraíba? Quais incentivos, quais as possibilidades de melhoria? É possível construir, adentrar a política pública nos terreiros? Ou devemos apenas continuar com as nossas práticas religiosas voltadas para a saúde, sendo as nossas práticas voltadas ao corpo, mente e espiritualidade? Então, com relação a local, né? De ação concreta, de saúde nos terreiros, a gente não consegue visualizar nada institucional. A gente vê movimentos, né? Como já disse, papel a gente tem, política a gente tem, são feitos alguns movimentos, mas agora mesmo, nessa pandemia, por exemplo, pouquíssimas ações e cuidados de saúde elas foram ofertadas, porque essa população é invisibilizada, né? Muito. E cadê quais incentivos? Isso, possibilidades de melhorias? Se é possível construir, adentrar a saúde pública nos terreiros. Possível, eu acho que a gente tem que encontrar essa estratégia, porque a gente tem alguns espaços que eu acho que a gente pode estar ocupando e que a gente deixou de ocupar. Vou falar lá da saúde, por exemplo. A gente tem um comitê técnico estadual de saúde da população negra. Esse comitê é para ele ser
Ele é metade sociedade civil e metade gestão pública. E a gente não tem participação da sociedade civil. A gente só tem duas organizações. Uma é um grupo de mulheres de terreiro e a outra é um grupo da ASPA, que são de pessoas que vivem com doença falciforme. É chato, pra caramba, você ir para um espaço de gestão, porque a gente se cansa de estar falando a mesma coisa sempre. Eu encontrei essa semana um documento do movimento negro aqui, que foi construído no ano de 2006. As mesmas propostas, as mesmas reivindicações, as mesmas necessidades que a gente apresenta hoje estão lá naquele documento. Né? Então, não é um espaço fácil de se estar, mas para a gente conseguir adentrar nessa saúde pública, eu acho que a gente precisa voltar a ocupar esses lugares e tentar fomentar esse diálogo, sabe? Fazer uma pressão. Isso. E só mencionando, né, que a gente também tem os conselhos de saúde, né? Conselho municipal e estadual, que a gente pode e deve... E tem representação de terreiro lá. Isso. E aí a gente pode e deve ocupar esses espaços, tipo, as reuniões dos conselhos de saúde, elas são abertas, elas devem ser abertas, né, ao público, apesar de que a gente já encontrou algumas dificuldades, tipo, eu, enquanto articulação da minha categoria profissional, a gente já chegou a tentar participar de reunião e disser, não, que a reunião é fechada. Tipo, como assim, né? Não existe. E aí, se não for a gente para ir e bater de frente e dizer, não, não existe, não tem reunião fechada, reunião é aberta, né? A gente pode e deve participar. E aí eu acho que é um dos espaços, né, apenas um dos espaços que a gente pode se unir, né, e se reunir enquanto pessoas de terreiro e estar presente para cobrar, né? Todo ano são feitas as conferências de saúde, né? Pelo menos elas devem ser feitas territorialmente. Então, tipo, toda unidade de saúde, né, faz a sua conferência todo ano. Eu não sei ao certo qual a data, mas eu posso me informar e depois repassar. Tem umas plenárias que eles fazem, que são por segmentos. Isso, e aí é o momento de se ouvir a população, para a população dizer o que é que está faltando, né, na saúde do município, na saúde do estado, né, na saúde local ali daquele território. Então, são espaços que a gente pode estar ocupando, sim, né? Porque se a gente espera apenas uma iniciativa, né, governamental, acaba que a gente vai ficar de lado, porque a gente nunca vai ser prioridade para essas pessoas, né? Mas esses espaços, eles têm, e a gente precisa se organizar. E como tem representante de terreiro tanto no Conselho Municipal como no estadual, também achei interessante pegar o nome dessas pessoas, quem são essas representações, e chamar, olha, fulana, como é que tá lá no conselho? Tu tá levando o quê? Né? Tá dialogando com quem? Como é que tu tá levando as propostas? Chamar na chincha mesmo. Tem outro espaço que é o Nacional de Políticas também, que tem uma organização nossa aqui da Paraíba, que ela faz parte desse espaço nacional, que é... Meu Deus, agora eu esqueci. CONAPI, Conselho Nacional de Igualdade Racial. Nós temos representação no Estado, chamar também essa liderança, dizer, gente, e aí, o que é que está sendo feito? O que é que está sendo discutido a nível nacional? Como é que eles estão olhando para a gente e o que é que a gente pode estar acessando daqui? Porque não é ruim não fazer pressão, viu? Até fortalece. Quando o movimento chega junto, né, ela obriga as pessoas a se movimentarem também. Né? Tem gente de olho, vamos se mexer. Isso. Deixa eu dar uma olhadinha mais aqui. Pronto, tem aqui uma fala. Você colocou, nós percebemos isso na pandemia, a valorização dos alimentos e das ervas na cura da Covid-19. Pois é, a política para os povos tradicionais é linda, mas a prática não existe. E quando o Estado quer adentrar,
é mais para se apropriar do que fortalecer as práticas que já existem. É isso. Foi até feito uma cartilha por um coletivo de terreiro. Eu tenho até ela impressa. Ela se chama Práticas de Saúde do Povo de Axé contra a disseminação do Covid-19. Eu posso mandar também, junto com o slide. Aí foi feita de forma bem simples e acho que ela tem 15 páginas, bem pequenininha, mas ela traz uns saberes, né? Se você tiver com tosse, qual é a folha que você usa para fazer tosse, que é um manjericão, como você usa, quantas vezes no dia você toma, a questão do alho, vários sintomas que estavam associados ao Covid, eles orientando. Inclusive com uso para a criança também. Ótimo, o pessoal já está aqui, quero. Sim, 50 mais 50 centavos agora é R$1. E Adélia, isso me lembrou uma coisa, logo no começo, né, da pandemia, até uma médica que é conhecida minha, quando estava com alguns sintomas gripais mesmo, e aí ela falou logo, olhe, infusão de casca de cebola com manjericão. Então, assim, esse retorno a essas práticas mesmo de ancestralidade, de utilizar coisas que a gente usava, de fazer uma infusão como mãe fazia para a gente quando era criança, de botar o eucalipto na água quente dentro do quarto para ficar respirando aquela quinturinha do eucalipto e descongestionar. Então, assim, acho que são coisas assim que a gente precisa mesmo retornar, né? E quando você falou de comida, né, respondendo a pergunta de Osiel, eu fico me coçando, né, quando fala de comida. E, assim, eu tenho feito compra em feira de orgânicos e pensado mesmo, ontem refletindo sobre o lance do boicote, o Carrefour e tal, e pensando, gente, é simples a gente boicotar essas grandes redes. Começa a comprar de quem produz, começa a comprar da agricultura familiar, começa a entrar em contato com essa galera que está plantando e você está sabendo por onde é que o seu dinheiro está indo, o dinheiro que você compra comida, por onde é que ele vai, né? Então, assim, compra menos enlatado, compra menos coisa embalada e compra direto de quem produz, né? Direto de quem faz. Então, assim, eu acho que pensar a comida dessa forma também, principalmente depois que eu entrei, né, no terreiro, que eu comecei a me conectar, de fato, com minha ancestralidade. Para mim, isso foi uma coisa que abriu, assim, muito, muito minha visão nesse sentido. De a gente dar valor mesmo às coisas que vêm da terra e, enfim, se adentrar mesmo a essas possibilidades. E como diz, a gente não está eles não estão ensinando, né? A gente não está ensinando a ninguém, a gente está relembrando de coisas que a gente já fazia. E que muitas vezes isso era associado à pobreza, né? À falta de posse. Esse uso ele não era valorizado, né? E por conta disso a gente deixou de utilizar, né? Exatamente. A gente foi se perdendo nesse caminho. Mas a volta, a gente está voltando com toda a força, né? Achei. Então, as perguntas acabaram aqui no chat. Se o pessoal quiser entregar ainda para falar mais alguma coisa, fica à vontade. Paulo Ferreira compartilhou aí no chat um documentário sobre Mejigan, né? Ancestral africana, tradições de Exá, filha de Oxum. Acho que todo documentário é válido, eu assisto muitos, sempre procuro, né? Porque nossas informações às vezes são bem escassas, a gente vê pouca coisa escrita, né? E é mais um local que a gente tem que ocupar, né? Também, né? Escrever sobre nós, por nós mesmos, né? Produzir essa produção audiovisual, ser nossa, né? A gente precisa colocar o que é nosso para o público e precisa ser feito por nós, porque quando é feito por nós não tem equívoco, né? Não tem meias palavras, não tem caminhos tortos, porque a gente vai falar da gente e a gente sabe o que dizer, né? A gente sabe se apresentar, né? Nós vivemos, nós lidamos com as nossas questões e elas precisam ser faladas por nós mesmos.
Meninas, mais algum aviso, alguma coisa? Oi, gente, alô. Eu Colofé, eu sou Paulo Ferreira, né? Sou de Ferreira também, do Ilha Sheldon Condal de Ijexá, aqui no sul da Bahia. E a gente discute muito essas questões, né? Eu estudo comunicação e uma das questões que a gente coloca sempre é a importância da gente ocupar esse espaço de fala, né? Porque o livro, ele tem uma acessibilidade muito legal. Entretanto, alguns conhecimentos que vêm principalmente da oralidade, eles têm uma outra forma de entrelaçamento quando a gente parte para o audiovisual. Então, eu trouxe esse documentário não assim solto, mas porque, na verdade, foi um processo bem especial, na verdade, né? Porque eu tentei abraçar uma produção mais independente, linkada com a universidade também, mas com pessoas de dentro, porque eu estava dirigindo esse documentário e eu sou uma pessoa de terreiro e as pessoas que fizeram parte em São Maria eram pessoas também de terreiro. Então não foi aquela coisa de você trazer pessoas de fora para que você possa fazer uma produção sobre aquilo. Então, assim, no caso, a Mejigã, ela foi uma ancestral muito importante para a tradição Ijexá aqui no sul da Bahia, porque ela que fez essa ponte, né? Ela que veio da África, ela trouxe o culto da Oxum, e ela fez uma ponte entre aqueles conhecimentos africanos e os da Bahia. E justamente o que está marcado na história dela é a questão do cuidado que foi trazido nessa palestra. Porque, na verdade, eram através dos banhos de folha, dessas coisas todas, com a dimensão mais ampliada, que se fazia esse cuidado. Então, como a nossa, eu esqueci o nome dela, me desculpa, a nossa palestrante de hoje falou, quando a gente parte para o conhecimento de terreiro, a gente não está falando de um conhecimento singular apenas da pessoa que sente uma tosse, mas de um conhecimento de uma saúde que é ampliada. Então, eu queria agradecer demais por esse encontro hoje, achei muito rico essa troca com vocês. O Colofé, gratidão. Nossa, obrigado por compartilhar seu conteúdo com a gente, né? E é isso. É muito importante a gente consumir, né, as produções do nosso povo de terreiro, né? Ter um carinho, ter um cuidado de passar para frente, de ajudar mesmo na divulgação, porque a gente precisa de espaço, né? E nós somos muitos, né? Se a gente mesmo consumir o que é nosso, feito pelos nossos, a gente já faz uma rede colaborativa aí que não tem fim, né? Somos muitos e somos grandes. Acho que o povo de terreiro tem muita potência, né? E é isso, assim, eu estou muito feliz, bastante emocionado com esse dia de hoje, porque foi muito, muito bem pensado e gratidão. Gratidão, gratidão. Gente, eu sou Juliana, né? Queria deixar aqui o meu agradecimento por esse momento. Sou Juliana, sou enfermeira, sou mulher de terreiro, sou do cuidado efetivo da saúde do povo indígena e o povo preto de uma cidade do interior aqui, fica em Rio Tinto. E eu percebo demais as dificuldades que esse povo tem, nosso povo tem de ser acolhido em espaços como esse. E durante a pandemia, eu só pensava nos meus ancestrais e no meu povo do terreiro, a idosa, os idosos, aquele povo que me ensina quando eu sento no pé da calçada, né? E pensava também em todos os pajés de lá das tribos indígenas que tem lá na região onde eu trabalho, que chegava para mim com a garrafada dizendo que aquilo era bom para pressão alta e para insônia. Então, esse povo é o mesmo povo que também está se indo, não está ficando tantos produções, porque é oral, né? Toda a tradição. E eu adorei saber que temos um coletivo como este, com uma riqueza tão grande de informação e de pessoas, agregando valores, agregando conteúdo, fomentando essa inquietação que a gente tem todo dia do significado do que a gente está fazendo aqui. A do pé, meu pai Ogum me presenteou com esse momento e eu agradeço demais. Me coloco também aqui
como uma pessoa para colaborar com esse sonho, com essa coisa que está acontecendo, né? Com isso tudo que está acontecendo. É muito nosso. É um momento oportuno, é a nossa hora. É um momento para a gente dizer, vamos cuidar do que é nosso. Muito obrigada, gente. Adélia, a bênção, viu? Abençoa a todos. Meu pai abençoa. Achei. Muito obrigado, Ju, por se colocar enquanto uma pessoa que quer somar com a gente, né? Algumas pessoas vieram na nossa página, então quem tiver suas coletivas, seus coletivos, seus grupos, quiser chegar aqui na Coletiva Aroeira, manda mensagem pra gente, Facebook, Instagram. A gente está aberto para o diálogo e para somar, porque somos 4 e futuramente vamos ser 40, 400, 4.000 e assim vai, porque a gente só quer crescer mesmo. Então, muito obrigado. Vou passar a fala agora para a Cel, minha dolfonitinha de Iemanjá, que vai dar os informes aí e a do pé a todos. Gente, muito obrigada pela tarde, obrigada por esses momentos aqui, foram incríveis. E os informes que eu quero fazer alguns deles são breves. O primeiro é que esse projeto ele é mensal, ele tem atividades mensais. Então, essa é a nossa atividade do mês de novembro, né? A gente já estava em atividades internas e aí agora a gente está com a atividade aberta e a partir desse mês até julho, me corrijam se eu estiver errado, mas é até julho, a gente vai ter atividades mensalmente, certo? Do mesmo foco, para o povo de terreiro. E a nossa próxima atividade, ela é uma live sobre o canto sagrado dos orixás, certo? Em dezembro.